Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso estudo O Pensar em Martin Heidegger. Nós estamos lendo e comentando a conferência O que quer dizer pensar, um texto que está publicado no volume que se chama Ensaios e Conferências. Nós já lemos e comentamos os 6 primeiros parágrafos deste texto. Vamos ler e comentar agora o 7º parágrafo, que é o 3º parágrafo da página 112 da nossa edição em português. O parágrafo anterior falava do aprender a pensar. E nós tentamos refletir sobre o tema do aprender, o tema da aprendizagem. E Heidegger nos trazia que o aprender acontece quando nós temos uma correspondência. Nós somos capazes de entrar num relacionamento de uma correspondência com aquilo que se há de aprender. E isto de um modo essencial. E o texto terminava naquele capítulo anterior, naquele parágrafo anterior, melhor dizendo, terminava falando que para aprender a pensar, nós temos que voltar a nossa atenção àquilo que dá a pensar, àquilo que cabe pensar cuidadosamente. O verbo ali é o verbo bedenken. Bedenken pode significar deliberar, ponderar, né? Então, um certo denken, um certo pensar, porém um pensar que vai sendo realizado com cuidado. Por isso a tradução de Gil Van Vogel por o que cabe pensar cuidadosamente. Né? Não só aquilo que cabe deliberar, né? Ponderar do ponto de vista prático, mas também aquilo que cabe pensar com cuidado também do ponto de vista do questionamento filosófico. Nós vamos então passar ao 7º parágrafo, que diz o seguinte: chamamos de amigável o que pertence à essência do amigo e dele procede. De forma correspondente, chamamos agora de pensável aquilo que cabe pensar cuidadosamente. Todo pensável dá a pensar. Há, no entanto, uma tal doação somente e sempre à medida que o pensável, a partir de si mesmo, já é o que cabe pensar cuidadosamente. A partir de agora, denominamos o que mais cabe pensar àquilo que sempre e insistentemente dá a pensar, porque antes de toda e qualquer coisa, outrora o deu e amanhã o dará. Heidegger aqui começa a nos chamar a atenção, portanto, para aquilo que cabe pensar cuidadosamente. A isto Heidegger chama o pensável, né? Quer dizer, aquilo que pertence à essência do pensamento, aquilo que é a tarefa, a coisa primordial do pensamento. Ele chama aqui de o pensável, das zu bedenkende, das bedenkliche, né? Como das freundliche, o amigável, ele é aquilo que pertence à essência do amigo e provém da essência do amigo, né?
aquilo que vem do amigo e pertence à essência do amigo é amigável. Assim, aquilo que pertence à essência daquilo que cabe pensar, né, daquilo que cabe ponderar, é o pensável. Heidegger, então, diz: o pensável dá a pensar. Aqui, esse dar a pensar não é apenas uma expressão, digamos, cotidiana, né? Algo que nos preocupa, né? A gente diz que é algo que dá a pensar, né? É algo que faz pensar, no sentido de algo que nos torna pensativos, né? É algo que nos preocupa, né? Que nos torna cismados, por assim dizer, com alguma coisa, né? Mas Heidegger está, ao usar essa expressão dá a pensar, entendendo-a num sentido mais profundo, que é aquilo que oferece o dom, a dádiva, né? Que pertence e provém do pensamento. Então, Heidegger, logo em seguida, fala desta dádiva, deste dom, em alemão Gabe, né? Então, há, no entanto, uma tal doação, uma tal dádiva, uma tal doação, dádiva, somente e sempre à medida que o pensável, a partir de si mesmo, já é o que cabe pensar cuidadosamente. Então, não é aqui propriamente o homem que decide de antemão o pensável ou o que cabe pensar cuidadosamente. Mas o homem já, quando começa a pensar, ele já está provocado pelo pensável. Por isso que cabe pensar cuidadosamente. Por isso, o pensável é aquilo que dá a pensar a partir dele mesmo, não a partir do pensamento do homem, a partir do homem propriamente dito, né? O homem, no seu exercício de refletir, de ponderar, de buscar o sentido, ele já chega tarde, por assim dizer, né? Ele já foi reivindicado, já foi provocado ao pensar, por isso que cabe pensar, né? Depois, Heidegger diz: a partir de agora, denominamos o que mais cabe pensar àquilo que sempre e insistentemente dá a pensar. Porque antes de toda e qualquer coisa, outrora o deu e amanhã o dará. Aqui até parece evocar uma passagem da Metafísica, livro Zeta, onde Aristóteles diz que o que tanto outrora, quanto agora, quanto sempre, a filosofia, estando a caminho, investiga, e investigando sempre de novo, entra em aporia, é a pergunta Titoon, o que é o ente? A pergunta pelo ser do ente. Poderíamos dizer a pergunta pela realidade do real, né? Então, Heidegger
dá um aceno de que isto que cabe pensar, o pensável, é aquilo que sempre, não ora sim, ora não, mas sempre dá a pensar, né? Constantemente dá a pensar, insistentemente dá a pensar. Isso não diz respeito somente ao presente, à atualidade, o que está dando a pensar aqui e agora, mas o que sempre, antes de tudo, previamente já deu a pensar e o que sempre, de novo, dará a pensar. Então, a gente começa a interrogar o que será isso, né? Que tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro, né? Que em todo o tempo e em toda a parte, em todo lugar, nos dá a pensar, né? O que será isto? O que está nos dando a pensar em tudo, em toda a tarefa de pensamento com a qual nós nos envolvemos. Isto é, o pensável. Bom, nós passamos agora para o 8º parágrafo, que diz: o que cabe pensar mais cuidadosamente neste nosso tempo a pensar onde ele se mostra? Isto é, o que é essa expressão das Bedenklichste, né? Poderíamos ler assim cotidianamente como o que é que mais nos preocupa, né? O que é que nos ocupa o pensamento e nos preocupa acima de tudo? Onde é que se mostra isto em nosso tempo preocupante, né? Em nosso tempo que nos faz cismar, que ocupa o nosso pensamento, preocupando-nos, né? De certa maneira, a pergunta poderia soar assim também, né? Então, a pergunta aqui, nesse 8º parágrafo, é dupla. O que é o mais pensável do pensável, primeiramente? E a segunda pergunta é: onde é que ele se mostra em nosso tempo que dá a pensar, que cabe pensar, o nosso tempo preocupante, né? Que ocupa o nosso pensamento? Então, a pergunta, ela traz o tempo consigo. Tempo aqui no sentido não simplesmente cronológico, né, do ano X, né, o ano 2021, por exemplo, mas se trata do tempo cairológico, do tempo oportuno de uma situação, né? E se trata do tempo também como aion, ou seja, o tempo não como mero cronos ou até mesmo kairos, e sim o tempo como aion, isto é, o tempo longo, a era histórica, né, dos povos, o dia dos povos, como falava o poeta Hölderlin. Então, a pergunta de Heidegger nos conduz para pensar o tempo
isto é, o nosso tempo, junto com essa pergunta: o que quer dizer pensar? Né? Bom, aí vem o 9º parágrafo, que diz assim: o que mais cabe pensar cuidadosamente mostra-se no fato de ainda não pensarmos. Insistentemente, ainda não, apesar da situação mundial tornar-se cada vez algo a se pensar mais cuidadosamente. Este processo parece exigir antes que o homem atue, ao invés de discursar em conferências e congressos, e assim mover-se em meras representações do que deveria ser e como precisaria ser feito. Assim, parece que falta ação e, de modo algum, pensamento. Bom, vamos tentar entender essa colocação de Heidegger. Né? Primeiramente, ele diz: o mais pensável de todo o pensável em grau superlativo, por assim dizer, se mostra nisso, que nós ainda não pensamos. Então, há um mostrar-se do mais pensável. Mas o mostrar-se do mais pensável, ele se doa justamente nisso. No fato de que nós ainda não pensamos. Bem, depois o texto continua. Sempre ainda não, insistentemente ainda não pensamos, apesar da situação do mundo tornar-se cada vez algo a se pensar mais cuidadosamente. Progressivamente, a situação do mundo se torna mais preocupante, se torna mais exigente de uma ponderação, de uma reflexão, do exercício do pensar. Então, como a situação do mundo é preocupante, aqui estamos com essa conferência no início dos anos 50, o ano 52. Pós-guerra, época da Guerra Fria. Né? Então, 7 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, Heidegger faz esta alusão, né? A Weltzustand, a situação do mundo, ela se torna progressivamente mais preocupante, né? E, apesar disso, insistentemente, sempre ainda, nós não pensamos. Né? Mas aí logo vem uma objeção a esta colocação. A objeção diz: este processo parece exigir antes que o homem atue, ao invés de discursar em conferências e congressos, e assim mover-se em meras representações do que deveria ser e como precisaria ser feito. Assim, parece que falta ação e, de modo algum, pensamento. Bem, se a situação do mundo, diz Heidegger, ela é preocupante, ela faz com que a gente fique cismado com ela,
né? Alguém poderia dizer que não é hora para pensar, é hora para agir. Não é hora para teorias, é hora para a praxis, né? Bem, quando alguém diz isso, está entendendo que pensar é meramente representar. Pensamento é mera representação, né? No caso, mera representação do que deveria ser o mundo e o que precisaria ser feito para o mundo melhor em relação ao estado preocupante em que ele se encontra, né? Então, em vez dos filósofos discursarem em conferências e congressos, apresentarem meras representações do que deveria ser o mundo ou do que seria preciso fazer para o mundo ser melhor, mais importante do que isso seria engajar-se, atuar, agir, né? Então, o que estaria faltando nesta situação preocupante da nossa história não seria tanto o pensar, o pensamento, e sim a ação. Isto é uma objeção feita pelo próprio Heidegger aqui no texto. Quando a gente lê Heidegger, a gente tem que ter esse cuidado de perceber que ele afirma alguma coisa, logo depois ele põe uma objeção, para logo depois ele questionar a própria objeção ou responder a ela, né? Então, a gente não deve parar a leitura naquele ponto e considerar que aquela é a posição do autor. A gente precisa seguir o movimento dialético do texto, né? Vem a posição, vem a contraposição e depois vem uma resposta, né? E assim segue dialeticamente. Bom, seguindo dialeticamente, o 10º parágrafo diz: e, no entanto, talvez já desde séculos o homem vem agindo demais e pensando de menos. Então, o homem de hoje, já há muitos séculos, age demais e pensa de menos. Certamente que esta ação se torna uma ação inflacionária, né? Um crescimento falso, por assim dizer. A ação se torna mais propriamente uma agitação do que propriamente ação. E, neste contexto, o pensamento se torna apenas mera representação. Então, seria necessário resgatar o sentido de pensar e agir, né? Vamos remeter agora nossa reflexão a um texto em que Heidegger põe esta questão do pensar e do agir. O texto é a carta sobre o humanismo. Logo no começo desta carta sobre o humanismo, Heidegger retoma esta questão do pensamento e da ação. Esta carta, lembremos que foi escrita em 1947, portanto, 2 anos. Na verdade, foi escrita em 46, né? 6 anos antes dessa conferência de 52, mas ela foi publicada em 1947. Uma carta escrita a Jean Beaufret, que perguntava a Heidegger como restituir um sentido à palavra
humanismo. Nós iremos, então, fazer um comentário ao início desta carta sobre o humanismo. Eu vou ler esta passagem na tradução do professor Emanuel Carneiro Leão, a edição da carta sobre o humanismo, na publicação de 1967 ainda. Diz assim: de há muito que ainda não se pensa com bastante decisão a essência do agir. Só se conhece o agir como a produção de um efeito, cuja efetividade se avalia por sua utilidade. A essência do agir, no entanto, está em consumar. Consumar quer dizer conduzir uma coisa ao sumo, à plenitude de sua essência. Levá-la a essa plenitude. Producere, aqui em latim. Bom, vejamos. Então, primeiramente, Heidegger diz que de há muito que ainda não se pensa com bastante decisão a essência do agir. Aqui o verbo em alemão bedenken, né? Nós não pensamos cuidadosamente, nós não ponderamos, né? A essência do agir de uma maneira decidida o bastante, isto já há longo tempo, né? Então, assim como é preciso pensar, o próprio pensamento, também é preciso pensar, ponderar, considerar atentamente o que é a essência do agir, né? A essência, quando Heidegger usa a palavra essência, ele não está pensando a essência de uma maneira abstrata, a essência como um conceito genérico de alguma coisa, né? Quando fala de essência, ele está entendendo a essência verbalmente, no sentido de o essencializar, isto é, o viger, né? O vigorar do ser de alguma coisa, né? O estar presente em sua força, em seu vigor de alguma coisa. Aqui que é entendendo a essência. Então, a essência do agir seria a força do vigor do agir, né? Seria aquilo que empresta ao agir o seu poder ser, né? Aquilo que faz o agir ser vigoroso, ser propriamente o agir que ele é. Heidegger diz que há muito que nós não pensamos, né? Há muito nós ainda não pensamos com bastante decisão, com bastante clareza, com bastante finura, né? A essência do agir, o que torna o agir agir, o que dá ao agir a sua força, o seu vigor de ser, né? Aí Heidegger diz: só se conhece o agir como a produção de um efeito, cuja efetividade se avalia por sua utilidade, né? Então, confunde-se o agir, handeln, com o atuar ou o efetivar alguma coisa, bewirken, né? Se pensa o agir a partir da atuação, da Wirkung, né?
da efetivação é algo que nós, né, a realidade, isto é, a efetividade da efetivação, da atuação, nós avaliamos, estimamos segundo a sua utilidade. Na palavra realidade, em alemão, há a noção de atuação. A realidade é, de certa maneira, atualidade, no sentido de força de atuação, força de efetivação, né? Isto é, realidade, Wirklichkeit, em alemão, tem esse de efetividade, né? Então, a efetividade da atuação, do atuar, do efetivar, né? Ela é avaliada, ela é medida segundo a sua utilidade, né? Então, nós temos aqui alguns problemas. Primeiro problema, a identificação do agir com o atuar, efetivar, né? É a produção de efeitos, né? Segundo, a consideração de que a realidade da ação ou sua efetividade, ela se avalia pela sua utilidade. São pressupostos que nós costumamos trazer conosco, mas que Heidegger vai nos ajudar a repensar, a meditar sobre eles, né? Depois Heidegger diz: a essência do agir, no entanto, está em consumar, né? A força do vigor de ser do agir é o consumar, vollbringen, né? Isto é, trazer alguma coisa para a sua plenitude, voll, para a sua, para o seu sumo, para o seu máximo, a plenitude de sua essência. Então, nós temos aí dois conceitos de ação. Ação como efetuação ou efetivação ou atuação útil, e outro conceito, ação como consumação, né? O que dá um pouco a ideia grega de entelecheia, né? Entelecheia é uma palavra que Aristóteles usa, assim como energeia. Energeia quer dizer o ser enquanto ser em obra, ser como o repouso na obra, que Aristóteles também identifica com entelecheia, o estar na plenitude, o estar no fim, no sentido de estar na plenitude de uma gênese, né? De uma realização. Então, a noção de agir como consumar, trazer alguma coisa para sua plenitude, né? Heidegger diz desdobrar em sua plenitude a essência de alguma coisa e conduzi-la de lá para cá, né? Trazê-la de lá para cá na sua plenitude. E Heidegger usa então o verbo latino producere, produzir, né? Esse duzir quer dizer trazer, né?
esse pró significa para frente, de lá para cá. Então, agir como consumar, isto é, trazer alguma coisa para o aberto, fazendo esta coisa aparecer na sua plenitude, na plenitude do seu vigor, da sua força de ser. Bom, Heidegger, logo em seguida, diz: por isso, em sentido próprio, só pode ser consumado o que já é. Ora, o que é, antes de tudo, é o ser. O pensamento consuma a referência do ser à essência do homem. Não a produz, nem a efetua. O pensamento apenas a restitui ao ser, como algo que lhe foi entregue pelo próprio ser. Essa restituição consiste em que, no pensamento, o ser se torna linguagem. A linguagem é a casa do ser. Em sua habitação mora o homem. Os pensadores e poetas lhe servem de vigias. Sua vigília é consumar a manifestação do ser, porquanto, por seu dizer, a tornam linguagem e a conservam na linguagem. Bom, então, Heidegger dizia: agir essencialmente quer dizer consumar. Mas para consumar alguma coisa, para levar alguma coisa ao seu sumo, ao seu ápice, à sua plenitude, é preciso que, de alguma maneira, aquilo que há que ser levado já seja. Então, pertence já ao ser. Agora, Heidegger logo de seguida diz: ora, o que é, antes de tudo, é o ser. Heidegger usa o é com aspas, né? Aquilo que, antes de tudo, é, entre aspas, é o ser. Por que será que Heidegger usa aspas? Podemos considerar que o ser não é. No seguinte sentido, de que chamamos de ente aquilo que é, mas ser não é nenhum ente. Ser é aquilo a partir de que ente é. Ora, por isso que usa entre aspas o é para o ser. Como se ao dizermos ser é, nós estivéssemos correndo o risco de entificar o ser, de tornar o ser um ente, né? Sendo que ser não é nenhum ente, né? Ser é a diferença do ente, o outro do ente, né? Nesse sentido que às vezes Heidegger usou a palavra nada para evocar o ser, pelo fato de ser, não ser ente, né? De certa maneira, pelo fato de ser, não ser, né? Ou seja, não ser nada de entitativo ou de ente. No entanto, o ser vigora, né? Digamos assim, o que vigora, o que está presente antes de tudo, é a própria presença, é o próprio vigor de ser. Heidegger, logo em seguida, diz: o pensamento consuma a referência do ser à essência do homem. Então, aqui está a ação do pensar, né? A ação do pensar consiste em consumar a referência do ser à essência do homem. Ou seja, consiste em trazer para a plenitude, trazer para
o aberto, liberar, franquear essa referência do ser à essência do homem. Referência do ser à essência do homem, que em ser e tempo se chama Dasein, se chama presença, né? Ou ser ou aí. Heidegger logo anota: o pensamento não produz essa referência do ser à essência do homem, nem efetua esta referência, né? Isto é, ele não faz nem efetua, não faz nem atua esta referência. O pensamento apenas a restitui ao ser como algo que lhe foi entregue pelo próprio ser. Ele devolve, né, ao ser, restitui o empréstimo que o ser lhe concedeu, né? Essa referência de ser, do ser à essência do homem, foi emprestada pelo próprio ser ao homem. O homem foi colocado pelo ser no ser, de tal modo que o pensar é no homem esta abertura de ser para o próprio ser. Você deve estar um pouco inquieto com a palavra ser, porque não consegue pensar nada com a palavra ser. Tudo que você pensa é ente, né? Então a palavra ser soa-lhe vazia. Convido você a suportar um pouco este mal-estar que esse modo de dizer traz consigo, até que de repente algo comece a ficar mais claro e se torne mais tome mais sentido para você. Mas uma maneira da gente diminuir um pouco esse incômodo é dizer a palavra vida em lugar de ser, ou a palavra realidade em lugar de ser, né? Digamos assim, a referência da vida para com o homem, para com a essência do homem. A referência da realidade para com a essência do homem, né? O homem é um ente, o homem é um vivente, um homem é real, né? No entanto, o homem não é ente, real, vivente, de uma maneira qualquer. O homem é aquele ente, aquele vivente, aquele real, que foi colocado pelo próprio ser, pela própria vida, pela própria realidade, como o lugar em que o ser, a vida, a realidade, vem à compreensão e vem à linguagem. Então, Heidegger vai seguir falando da linguagem ali. Quando nós nos pomos a pensar, este pensar é um devolver, um restituir esta relação, esta referência, né? Esse reportar do ser a nós e este reportar nosso ao ser, né? Heidegger diz, então, essa restituição consiste em que no pensamento o ser se torna linguagem, né? Pensar é uma restituição, é uma devolução, porque essa referência do ser para conosco, para com a nossa essência, ela já nos foi dada previamente. Ela não é colocada por nós, ela não é feita nem efetivada por nós, né? Mas quando nós pensamos, nós nos apropriamos dessa referência, mas não para retê-la conosco, e sim para devolvê-la, restituí-la ao próprio ser. Essa restituição da referência de ser, do ser para conosco, no pensamento, isso é linguagem, né?
Então, a linguagem é o que possibilita esta devolução, esta a restituição da dádiva prévia, gratuita, do ser se dar a nós, do ser se reportar a nós, do ser se trazer, se conduzir a nós. Né? Então, esta referência, essa restituição, ela vem à linguagem, ela chega à linguagem. Ela se torna linguagem. Logo em seguida, Heidegger diz: a linguagem é a casa do ser. A linguagem é a morada, a casa do ser. Quer dizer, a linguagem é ali onde o ser se abriga, onde o ser se resguarda, onde o ser está protegido, se protege, né? Do uso e do abuso, dos gastos e dos desgastes. Né? A linguagem é a casa do ser. É ali onde o ser se encontra no seu próprio, repousa no seu próprio, na sua essência. Logo em seguida diz: em sua habitação mora o homem. Em sua Behausung, né, mora o homem. Nós temos aqui um jogo de palavras, porque o Heidegger usou a palavra casa e agora usa a palavra Behausung, quer dizer, tem o verbo hausen, que é o acontecer da função da casa. Né? Qual que é a função da casa? É dar abrigo, prestar morada, habitação. Então, Heidegger usa o verbo behausern. Então, a linguagem é a casa do ser na sua guarida, poderíamos dizer assim, na sua proteção de morada, mora o homem. Então, na linguagem que se dá esta coabitação, este casamento de ser e homem. Esse vínculo, essa aliança, né, de ser e homem, ela se resguarda, ela se abriga, ela se protege justamente na linguagem. Depois, Heidegger diz: os pensadores e poetas lhes servem de vigias. Então, pensadores e poetas são aqueles que têm uma experiência da linguagem que não é simplesmente a experiência do uso da linguagem como instrumento ou como meio de comunicação, de expressão, né? Ou de entendimento mútuo entre os homens. Sim, a linguagem, de início, na maior parte das vezes, é por nós experimentada como meio de expressão subjetiva, meio de referência objetiva, meio de representação do real e do irreal, como meio de comunicação, de troca de mensagens entre nós, como meio de mútuo entendimento entre os homens,
Tudo isso, sim, pertence ao domínio da linguagem. Mas os pensadores e os poetas são aqueles que fazem uma outra experiência da linguagem que não é nesse campo, digamos, em que a linguagem é reduzida ou rebaixada a mero meio, a mero instrumento, né? Meio instrumento. O poeta, o pensador, experimenta a linguagem como meio, mas não como meio instrumento, e sim como meio elemento, ou seja, como lugar de abrigo, né? Lugar em que se resguarda a essência, o ser das coisas. Então, poetas e pensadores são os vigias, né? São aqueles que ficam acordados na noite para poder proteger a linguagem dos ataques que se dirigem contra ela, que se lhe acometem. A vigília dos poetas e dos pensadores é consumar a manifestação do ser. Então, o ficar desperto, acordado na noite, por parte dos pensadores, possibilita com que eles consumam a manifestação, isto é, a abertura, a patência do ser. Então, o ser como que já, de certa maneira, se abre, se patenteia. E os vigias, os poetas e os pensadores, levam à consumação esta abertura, esta patência, este clarear do ser. Completa a frase, porquanto por seu dizer, isto é, pelo dizer dos poetas e dos pensadores, a linguagem, a tornam linguagem e a conservam na linguagem. Então, o papel dos poetas e dos pensadores é o de trazer à linguagem a manifestação do ser, né? Ou seja, no dizer para Heidegger é mostrar, fazer, deixar e fazer ver, né? Então, no dizer dos poetas e dos pensadores, a patência, a abertura e a claridade do ser, a sua manifestação é trazida à linguagem, ela se torna linguagem. E é conservada, isto é, preservada, defendida como linguagem. Bom, por hoje vamos ficar por aqui. Na próxima vez vamos retomar um pouquinho esta questão do pensar e do agir, fazendo esta ligação entre este texto que quer dizer pensar, de ensaios e conferências, e o texto Carta sobre o Humanismo, logo nas suas primeiras páginas. Tá? Vamos continuar aprofundando um pouco esta ligação. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e até a próxima.